Eu, como médico, devo sempre fazer minha declaração de conflitos de interesses. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma indústria farmacêutica, nenhuma indústria de medicamentos, nenhuma indústria, federação de hospitais. E sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, sou da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, sou presidente sou da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e do Conselho Federal de Medicina. Como negar a existência de conflitos de interesse, ocupando tantas representações em instituições que tratam justamente dos interesses corporativos de uma categoria profissional específica? Portanto, quando fala que há um jogo de interesses, fala dele próprio. Seus interesses sustentam-se na posição do segmento reacionário da psiquiatria que se ressente às raias do ódio da sua consequente perda de poder, até há alguns anos, centralizado no discurso e nas ações da corporação médica psiquiátrica. Os CAPs em questão, continuam para a função deles, que é de mais ou menos 1% dos doentes mentais que vão precisar. Nós temos CAPs, sistema CAPs, em nenhum lugar do mundo. De onde que foi aprendido isso? Na Nicarágua. E onde tem hoje? Lugar nenhum do mundo. Por que não tem? Porque não funciona. Afirmar que mais ou menos 1% dos doentes mentais vão precisar dos CAPs só demonstra, no mínimo, seu total desconhecimento da rede pública de saúde, menosprezo à gravidade de grande parte dos casos atendidos pela saúde mental no SUS e tentativa canhestra de desqualificar esses serviços. Os CAPs ofertam diversas modalidades de tratamento, desde seu funcionamento 24 horas, prescindindo, portanto, dos hospitais psiquiátricos para os casos mais graves, até modalidade semi-intensiva e ambulatorial. Indicações definidas na delicadeza da escuta e rigor clínico feitos caso a caso. Os encaminhamentos de mão dupla realizados entre os CAPs e as equipes de saúde da família e de saúde mental nas unidades básicas de saúde asseguram o atendimento a todas as pessoas em sofrimento mental que procuram a rede de atenção psicossocial de um município. E diferente do que afirma o senhor Antônio Geraldo, a reforma psiquiátrica brasileira tem inspiração e mantém laços políticos, técnicos e assistenciais com o movimento da psiquiatria democrática italiana e não com a Nicarágua. A vinda de Franco Basaglia ao Brasil em 1979, a convite dos organizadores do Terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, desencadeou uma série de denúncias reveladas magistralmente pelo filme Em Nome da Razão de Elvésio Raton e pela série de reportagens Nos Porões da Loucura, de Irã Firmino. Aí começa a ser gestada a reforma psiquiátrica brasileira. E vejam, se não há no mundo serviços nomeados como CAPs, não significa que não existam serviços com outros nomes, mas com a mesma lógica e função. Todas as orientações de entidades internacionais respeitadas recomendam a abertura de serviços de saúde mental de lógica territorial, comunitária, com equipe multiprofissional, associadas ao fechamento de hospitais psiquiátricos, pois são os serviços abertos que apresentam maior efetividade em ajudar as pessoas com sofrimento mental a alcançar a vida que desejam e têm direito. É o sistema ambulatorial, gente. É o que funciona no sistema privado. Se funciona no sistema privado, as pessoas são atendidas, retornam para casa e exercem o seu trabalho, fazem as suas funções, é isso que nós também precisamos no sistema público. Antônio Geraldo propõe o retorno de serviços há muito ultrapassados e iatrogênicos, os chamados serviços ambulatoriais especializados. Já existiram muitos no Brasil e que revezavam com o hospital psiquiátrico como únicas propostas de assistência. De um lado, o ambulatório especializado sem vinculação territorial e comunitária, que mostrou-se sem qualquer resolutividade, com filas intermináveis, listas de espera, mesmo quando tinha outros profissionais psi, o discurso médico se impunha. Retornos em longo prazo, medicalização em massa, inviabilidade de se atender casos urgentes e graves.
Do outro lado, o hospital psiquiátrico, onde também a prática e o saber médico pairam como absolutos, e o cerceamento da liberdade como princípio supostamente terapêutico. Ao reduzir as necessidades das pessoas com transtorno mental a uma mera consulta médica psiquiátrica, pois é disso que se trata quando ele defende o serviço ambulatorial especializado, o presidente da ABP também reduz o sofrimento humano e toda a sua complexidade a uma condição de objeto avariado, a consertar-se com saídas simplistas e equivocadas. Quer dizer que é só marcar uma consulta com o psiquiatra e está tudo resolvido? A rede de atenção psicossocial proposta na Portaria Ministerial 3088 de 2011, com sua diversidade de serviços e inserção no território, consegue, ela sim, escutar e atender a complexidade das demandas e necessidades das pessoas em sofrimento mental e em uso abusivo de álcool e outras drogas. Preciso mudar, fazer ciência e acabar com a ideologia. Acusar de ideológico quem discorda de um posicionamento tem se tornado uma falácia argumentativa bastante recorrente nos últimos tempos. Aparentemente, ao afirmar isso, aquele que fala se coloca em uma posição de suposta neutralidade. No entanto, esse tipo de recurso é falso, pois se entendemos ideologia enquanto um conjunto de ideias que informam uma prática e um pensamento, todos os discursos são ideológicos, ou seja, são interessados em produzir um certo tipo de comportamento ou entendimento. As cadeias estavam lotadas. Nós tínhamos, à época, 500 mil presos. Não tinha onde, não tinha e não tem, que agora nós estamos beirando 700 mil presos. O que é que fizeram? Fizeram a lei e soltaram 100 mil presos numa tacada só. Fizeram a lei e soltaram 100 mil presos numa tacada só. 100 mil presos numa tacada só. Tem dinheiro, quem tem plano de saúde, marca consulta ali agora e vai para o psiquiatra e vai para o psicólogo. O setor de planos de saúde no Brasil, na área de saúde mental, limita-se a oferecer duas opções de tratamento: algumas consultas psiquiátricas e psicológicas por ano e internações em hospitais psiquiátricos. Já a política pública de saúde mental, conhecida como Reforma Psiquiátrica Brasileira, além de ser composta por profissionais dos mais diversos saberes, a equipe multidisciplinar propõe um leque de opções de serviços para atender aos usuários com transtorno mental e em uso abusivo de drogas, de todas as faixas etárias do Sistema Único de Saúde, SUS, em suas diversas necessidades: atenção primária, centros de convivência, centros de atenção psicossocial, inclusive com funcionamento 24 horas, leitos em hospital geral, consultórios na rua, unidades de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos. E é o serviço público que tem que fazer igual ao privado? Antônio Geraldo propõe um retrocesso assistencial enorme em nome de uma defesa obtusa e equivocada do mercado e da sua corporação, desprezando o fato de que o maior contratador de psiquiatras no Brasil é justamente o sistema público, com essa rede de saúde mental diversa e plural. Eu queria lembrar que nós estamos tendo um aumento continuado no Brasil do número de suicídios. Esse número crescente dos suicídios do Brasil, ele se deve por um motivo específico. Ele se deve pelo fato de não termos assistência psiquiátrica adequada. Se é um fato que o número de suicídios aumentou, isso ocorreu em praticamente todo o mundo, e não apenas no Brasil, como ele insinua para deslegitimar a reforma psiquiátrica brasileira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortes por suicídio chega a 800 mil por ano no mundo. E dentre as medidas de prevenção e combate que ela orienta estão, por exemplo, a redução de acesso aos principais meios utilizados, como agrotóxicos, pesticidas e armas de fogo. Por outro lado, existe evidência clara e inequívoca de que o risco de suicídio dentro do hospital psiquiátrico e logo após a alta aumenta significativamente. E de acordo com o Ministério da Saúde, e ao contrário do que aponta Antônio Geraldo, nos locais onde existem os Centros de Apoio Psicossocial, os CAPs, o risco de suicídio reduz em até 14%.
vocês, o que está sendo feito, por exemplo, com uma pessoa que tem Alzheimer, que tem 90 anos, e que a família não ganha um salário mínimo não, que ganha 5 salários mínimos. Como que eles estão fazendo para cuidar? Botando um cuidador 24 horas para cuidar de uma pessoa de 80 anos de idade com Alzheimer. Como que eles estão fazendo? Como que está sendo feito? O que as mães estão fazendo com meninas de 1,70 m, com 40 quilos, com anorexia nervosa em casa? O que elas estão fazendo? Como que está cuidando? E as crianças que estão se automutilando? Como é que está sendo feito? E nós já temos uma nova política pública em vigor no Brasil desde 2017 e que ainda não foi implementada pela maioria das prefeituras do Brasil, que é uma pena. Antônio Geraldo apoia sem qualquer pudor a portaria do Ministério da Saúde número 3588 de 2017, que, entre outros graves retrocessos, explicitamente propõe o retorno e o aumento financeiro dos hospitais psiquiátricos, locos de tanta denúncia e violação de direitos humanos no passado e até os dias de hoje. É impossível desconhecer a Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos, realizada pelo Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Federal de Psicologia e Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em dezembro de 2018, cujo relatório, amplamente divulgado, aponta que nos 40 hospitais psiquiátricos vistoriados, corresponde a 1/3 do total dos hospitais psiquiátricos com leitos SUS em funcionamento no Brasil, a lógica de exclusão, da privação de liberdade e da violência no trato é a tônica que se mantém como alternativa para abordar os transtornos mentais nestes locais. Quais seriam os motivos que o fazem insistir em ignorar informações tão contundentes e atuais? Dizendo-se tão zeloso com os ditames da ciência, Antônio Geraldo aposta numa parceria perversa com adeptos de teorias da conspiração e negacionistas do governo federal, cujas políticas vêm tentando destruir a saúde pública, a reforma psiquiátrica, subfinanciando os serviços substitutivos e priorizando financeiramente as comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos. Apesar de se reconhecer um psiquiatra de consultório, se esperaria que, ao ocupar cargos de entidades médico-psiquiátricas, como faz há anos, ele procuraria se formar e informar acerca da política de saúde mental brasileira, que acolhe os maiores postos de trabalho da sua categoria. Considerando-se também que os seus cargos lhe proporcionam visibilidade em espaços da mídia e debates públicos, é inadmissível e irresponsável que exponha tantas informações infundadas que prejudicam e deturpam as análises e formação de opinião por parte do público em geral e da própria corporação médica. Se não nos deixam sonhar, não os deixaremos dormir. Seguiremos adiante, defendendo o que tão arduamente construímos, sustentando a viabilidade de uma sociedade sem manicômios. Liberdade em todo canto, 18 de maio de 2017, por uma sociedade sem manicômio. Vem comigo, bateria, tamo junto, hein? Ainda que tentando. Faz escuro em todo canto, não me calo nem no pranto. Depois do golpe, eu me levanto. É preciso anoitecer pra chegar o amanhã. Cantarei a liberdade, ainda que cantando. Faz escuro em todo canto.